Bom dia. Nesse último domingo do mês de janeiro, nós estamos mais uma vez para fazermos as nossas reflexões sobre a palavra que nós temos da Bíblia. E por muitas vezes nós tomamos decisões erradas, né? E nós sabemos também que existe no decorrer do caminhar do ser humano as piores decisões da história, tomadas por homens e mulheres. E essa história está repleta de erros memoráveis. Muitos deles cometidos por pessoas até que na boa intenção, pessoas inteligentes, pessoas brilhantes, e que de algum modo, de algum jeito incorreram no erro, no tipo mais básico de erro, e dessa maneira eles pegaram o rumo ou o caminho do lugar errado, tomando o caminho, vamos supor, da posição A, ao invés de tomar a posição B, né? Optarem pela posição B, e aí dá no erro. Nós não sabemos muito bem também o que fazer, mas deveríamos ter, através da história da humanidade, um parâmetro para o que nós vamos tomar decisões que nós tomaremos. Não se trata aqui no caso de pequenas mancadas, né, alguns erros, mas de fiascos monumentais, né, tão grandes que geraram resultados terríveis, bastante graves para a humanidade. Muitas vezes até, no caso, destruindo vidas, países, cidades e dinastias dessa maneira. Nós temos aqui, no caso, podemos iniciar, que é o nossa basilar, são as personagens mitológicas equivalentes aos nossos antepassados em comum, que nós temos principalmente nas religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, essa base aí desses dois personagens iniciais que nós conhecemos como Adão e Eva. Nós poderemos começar lá em Gênesis, inclusive, quando eles foram criados, né? E Deus então, pelo relato mitológico da Bíblia, Deus então vai criar este ser humano, esse homem, e depois a mulher. Os estudiosos cientistas do nosso tempo aqui, um tempo atrás na verdade, tiveram por base o DNA, e eles nas suas pesquisas descobriram que na verdade a humanidade ela vem da Gênesis, no caso, de uma base do DNA. Nós chamamos a Eva mitocondrial, né? E também o Adão cromossômico Y. Então parece-me que nesse estudo, todos nós, a humanidade todinha, nós viemos desse casal aí, e que nós podemos dizer então que são nossos antepassados mesmo, nossos antepassados em comum. Temos a história bíblica que nos fala sobre essa questão, e também um pouco de misoginia nisso tudo aí, porque a mulher sempre é a culpada da situação, né? Foi ela que trouxe supostamente o fruto para entregar ao seu marido. E esse cara também tem um pouco a parcela de culpa, porque ele também não ouviu o que Deus falou, porque no texto bíblico está nos dizendo que Deus falou para Adão, no capítulo 2, no verso 15, e que colocou este homem no jardim do Éden para o guardar. Aí no 16 disse que ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem: de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, né? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós sabemos que depois ele vai comer desse fruto, porque o importante aqui não é saber, eu já falei várias vezes, se é melancia, se é melão, se é manga, se é jaca. A questão toda aqui é a obediência de uma ordem que foi dada, né? Aqui foi uma ordem que foi dada a este ser aqui, o Adão, para não comer. Depois ele come, mas ele não morre, né? Nem ele nem a mulher morrem. E lá na frente, Deus vai então criar a mulher, no relato bíblico, vai estar do lado dele, e no capítulo 3, que nós chamamos da queda, né? A tentação e a queda do ser humano, nós vamos ver então um animal ali conversando com esta mulher.
E ela vai então acrescentar no versículo 3 algo que Deus não havia dito no versículo lá 16. Que ela vai assim, mas a serpente fala com ela, olha, você não vai comer, não, Deus falou para eu não comer, não posso comer, senão vou morrer. Você não vai morrer nada não. Mas ela vai dizer assim, ó, no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis. Ela já aumenta já o não tocareis aqui, ó, nem tocareis, para que não morrais, né? E a serpente vai fazer um engodo, a mulher vai dar ouvido para ela, vai pegar do fruto, vai comer e vai dar para o Adão. E ali nós temos a queda do ser humano. No relato grego, nós temos a Zeus, que diz para Prometeu, e Prometeu cria o ser humano do barro, mas o Prometeu ele dá o fogo, né, para a humanidade. E Zeus, irado com Prometeu, dá um castigo a ele, que ele fica sendo comido, o seu fígado amarrado, né? Uma ave vem, um animal, uma rapina, e come, todos os dias come o fígado dele, e à noite regenera, de manhã a mesma coisa. E para suplantar, né, tentar dar essa punição à humanidade por ter recebido o fogo de Prometeu, Pandora vem com aquela famosa caixa, a caixa de Pandora, e ela vai introduzir então na humanidade a dor, né? O sofrimento na humanidade. Você vê que também é uma mulher aqui no relato grego, Pandora, e no relato judaico, cristão no caso, é também uma mulher que é a Eva, que elas que trazem o sofrimento ao mundo, né? Então, Pandora recebe aquela caixa, e como Eva também, e tem aquela ordem para ela não abrir a caixa, né? E a Eva era para não comer o fruto lá. Nós vimos que a Eva comeu. Nós vemos então também, por curiosidade também, incapaz de resistir à tentação, a Pandora abre a caixa e ali libera toda espécie de mal na humanidade. E só fica na caixa, no caso, segura ali a desesperança. Então há uma esperança. No texto, relato do bíblico, no caso, também vai haver depois uma esperança, que está no versículo 16 e 17, não, 16 aqui, no versículo 3, né? 15, podemos falar do 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, aí falando com a serpente, no caso, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher. Então, o descendente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a cobra pega a serpente no calcanhar do ser humano, mas o ser humano vai pisar a cabeça da serpente. Isso aqui é um pequeno texto do que nós chamamos de proto-evangelho, né? É a primeira mostra da questão de Jesus, do Salvador, Jesus Cristo do mundo cristão, no caso. E então isso aqui é uma esperança, há uma expectativa, né? Algo que pode acontecer, que pode mudar a história dessa desesperança, que foi no caso da Pandora, e dessa morte, que foi o caso aqui, que Yahvé fala com Elohim, fala com Adão, que você morrerás, né? Esse morrer não é um morrer que nosso, do corpo, mas o morrer do relacionamento espiritual na questão com Deus. Então, o que vai acontecer com Adão e Eva? Adão e Eva vão ser expulsos do paraíso, vão ficar distanciados desse Deus, desse Criador. Nós sabemos aqui, já conversamos algumas vezes, que Deus ele vinha na virada da tarde, né, conversar com Adão, com Eva, ali um happy hour ali. E agora não, agora tinha esse relacionamento e não tem mais. Então o homem é expulso do paraíso. Eu gosto de dizer que o paraíso realmente seria a presença de Deus na nossa vida, e nós somos expulsos desse aconchego, como se fosse uma criança que não quer nascer e tem que ser ali tirada da barriga da sua mãe com forças, né? Com ferros, e daquele local agradável, protegido, bom para um mundo que ela vai enfrentar. E por isso que a questão da angústia, que é esse choro, né? O choro da criança ao nascer. Então Eva e Adão, que estavam ali, foram expulsos do paraíso e não voltaram mais para lá, né? Para essa presença. E como todo casal que se tem problema, o que eles fizeram? Eles casaram e tiveram filhos, e gerando esses filhos, essa prole, uma prole disfuncional,
né? E a decisão que eles tomaram de fazer aquilo, de desobedecer, traz então uma consequência. Tem o seu filho Caim, depois o filho Abel, e essa família disfuncional, ela vai, o irmão mata o outro irmão, Caim mata Abel, né? Então, se nós somos da questão da Eva, essa Eva mitocondrial, né? E nós temos essa Eva aí, que é a nossa Gênesis, né? Nosso antepassado, e o Adão também cromossômico Y. Isso quer dizer então que todos nós viemos dessa família disfuncional. E nós tomamos decisões, muitas decisões, algumas boas, e talvez as piores sejam as mais tomadas, aquelas que nós fazemos errado e tomamos essas decisões erradas. Como nós somos descendentes desse casal, e entre nós está infelizmente, toda essa carga, eu tenho um texto aqui de Mateus, quando Jesus está com seus discípulos, ele está indo ali para das bandas de Cesareia de Filipe, e ele então pergunta, tem o capítulo 16, verso 13 de Mateus, e tem também o capítulo 8 de Marcos, que vai fazer quase a mesma pergunta, porque aqui no 13 aqui do 16, assim, quem diz o povo ser o filho do homem? E aqui diz também no capítulo 8 de Marcos, pergunta assim, quem dizem os homens que sou eu? Quem sou eu, né? Quem sou eu? E aí os seus discípulos vão responder para Jesus algo interessante, né? Olha, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas e que voltou, outros dizem que o Senhor é o profeta agora, que o Senhor seria João Batista encarnado, né? Aí Jesus vai falar algo para os seus discípulos, né? Ele pergunta assim, né? E vocês, o que vocês dizem que eu sou, né? Mas vós, continuou Jesus. Bom, eles estão dizendo que eu sou Jeremias, estão dizendo que eu sou Elias, estão dizendo que eu sou João Batista, estão dizendo que eu sou algum profeta e tal. Tudo bem, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Qual é essa relação que eu tenho entre vocês e o povo? E eu quero saber agora o que vocês dizem que eu sou. E ele vai dizer, o Pedro vai responder, né, que era o mais afoito e tal. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Machia, né? Tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. E no texto de Marcos, Pedro só diz assim, tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias nosso, o Machia. Jesus Cristo é ungido, né? O Salvador ungido. Jesus significa, vem de Josué e também de Miqueias, que significa Salvador. Então tu és o Salvador, tu és o Salvador ungido, o Messias, o Cristo. E então Jesus fala, então, você respondeu bem, você respondeu pelo Espírito. Então o que significa para nós essas decisões que nós estamos falando aqui, que foram tomadas na história, decisões, as piores decisões que foram tomadas? E nós vimos aqui a questão de Adão, e no decorrer de Adão, depois várias situações de vários personagens que tomaram atitudes erradas, caminhos errados e decisões erradas. E nós temos aqui uma pergunta que foi feita para Jesus em relação à multidão, daqueles que não iam com ele, não caminhavam com ele, que não estavam com ele. E também a pergunta que é feita àqueles que caminhavam com Jesus, né? O que diz o povo que eu sou? Bom, o povo diz que nem hoje, né? Jesus era um cara legal, Jesus era um cara inteligente, Jesus era um cara isso, Jesus era um cara aquilo. E muito bom, os judeus reconhecem ele como profeta, alguns judeus, né, no caso, nem todos, os muçulmanos também reconhecem ele como profeta, e os cristãos reconhecem Jesus, né, como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então a pergunta que é feita, né, o povo diz isso, mas e vocês? Né? E aí eu parto para a questão não macro, mas sim micro, não da coletiva, mas da individual, de que o que você
você, José, Maria, João, Pedro, quem quer que seja, acha que é Jesus, diz que é Jesus, né? O que ele é para você? Se você realmente o ama, se você o tem a ele como seu mestre, seu Salvador, aquele que veio morrer por você pelos seus pecados. Então, qual é a decisão, né? Qual o pensamento que você tem? Se nós vamos tomar uma decisão, se nós acreditamos nele, né? Vamos tomar a pior decisão de não crermos em Jesus, ou se nós vamos tomar a melhor decisão de que aquilo que nós cremos é aquilo fortalecer a nossa vida, a nossa fé, e não fazermos como Adão e Eva, que apesar de ter tido a direção, a informação, e eu penso da seguinte forma, que ali deveria haver milhares de árvores, né? E de qualquer árvore daquela você poderia pegar e comer e tudo, mas como foi proibida uma, justamente aquela que não poderia, foi aquela que foi trazer a cobiça do ser humano, né? Trazer ali a cobiça, a inveja. Nós temos aqueles pecados capitais que a Igreja Católica coloca. Então nós temos a ira, a caridade, né? A inveja, a fé, gula, a ganância, a esperança, a luxúria, o orgulho e a preguiça. E parece-nos que o Adão ali e a Eva estavam com a inveja, com a fé, com a gula, com a ganância e com a luxúria, tudo ali embutido nesses erros todinho. E o pior para mim é a desobediência para aquilo que Deus havia dito para eles. Então, qual a posição tomar? Qual o caminho? Vai ser a pior, vai ser a melhor, mas é melhor para quem, né? Outras pessoas podem dizer, você diz que Jesus é o caminho, é verdade, que a vida se transforma. Sim, nós vimos pessoas que se transformaram a partir do momento em que entenderam o que era Jesus para eles, né? Assim também como outras pessoas também se transformaram quando acharam uma outra religião. Mas estou falando aqui de Jesus e daquilo que nós supostamente acreditamos, de que ele seja o Salvador do mundo, e que ele voltará, né, para poder tomar as rédeas desse mundo, apesar de nós entendermos que Deus continua no controle da humanidade, no mundo, apesar de todas essas coisas que existem. Então Jesus está perguntando, para você, o que eu sou? Né? Para vocês, o que eu sou? O que eu sou? Eu sou apenas isso, né? Um cara que veio e passou aqui, que teve uma mensagem. Buda fez a mesma coisa também, né? Interessante é que o pessoal fala que Buda está enterrado, Jesus não está, desde Jesus ressuscitou e se elevou ao céu. Mas isso é a questão toda de fé. É a mesma coisa que quando Jesus estava com seus discípulos, Pedro, João e Tiago, no Monte da Transfiguração, e depois ele desce do monte, ali na planície estava uma discussão entre os fariseus, um pai e um filho que estava epiléptico e também surdo e mudo. E a discussão dos discípulos de Jesus com os fariseus, e aí Jesus estavam discutindo o que, né? Estavam discutindo quem é que poderia curar, se não podia curar e tal, e ninguém estava preocupado ali com o filho do homem. E o homem chega para Jesus e pergunta, tu podes fazer isso, né? Aí Jesus falou assim, poxa, se eu posso, nada é impossível ao que crê, né? Nada é impossível àquele que tem fé. Então, muitas vezes nós olhamos e não vemos esse Jesus do nosso lado, não vemos ele realmente manifesto no nosso meio, mas a nossa fé no que ele disse, no que ele é que nos sustenta, né? Então, é com essa fé que nós caminhamos. Decisões, vamos tomar certas, erradas, muitas decisões, mas não podemos tomar a decisão errada em relação a ele, né? O que ele é, o que ele faz. E isso é que sustenta a nossa vida, isso é que sustenta a nossa fé, da impossibilidade que nós olhamos, as pessoas também olham e veem, você não vê, ele nunca viu, você nem sabe se ele existe realmente e tal, mas a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário ter fé para acreditar quem ele é, e que ele é galardoador da vida, ele é o doador da vida. E nessa questão de nós podemos, então, nós temos vários tipos de informações para nós. Hoje não podemos negar nada, porque a internet faz com que nós possamos saber um pouco de tudo, se nós quisermos. E nós então temos a decisão a tomar. O que é Jesus para você? O que é Jesus para mim na realidade, né? E como eu devo me comportar diante dele? O que é a minha vida em relação a ele, em relação a quem ele é, em relação ao amor dele? Então que nós possamos realmente tomar a melhor decisão,
voltando o nosso rosto para Ele, né? E confessando diante dele aquilo que nós entendemos que Ele seja. O que eu sou para você? Bom, para mim o Senhor é isso, aquilo, né? Cada um vai dar a sua resposta a esse Jesus, a essa pergunta, né? Faltou sair a desesperança da caixa de Pandora. Então temos a esperança. Aqui no capítulo de Gênesis nós temos a esperança também de uma remissão, de que viríamos ser remidos do nosso engano se nós fazemos parte da mesma célula mitocondrial, né, do DNA. E tomar as nossas decisões. O apóstolo Paulo diz que por causa de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Mas por causa de um homem também, que é Jesus, esse pecado foi destruído, se nós cremos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em Cristo Jesus para a sua vida. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, o mês que se inicia a partir de terça-feira, e que você possa tomar a decisão certa nesse momento e não a pior decisão da história da sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.